Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai falar do monstro Tifon, Tifeu, Tifão, ou seja, aquele monstro que vai colocar Zeus à prova no momento em que tudo parecia resolvido. Quer conhecer como termina essa história? Vem comigo e fica até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Vamos continuar no nosso livro e o próximo tópico, ele é Mãe Universal e Caos. Ele vai contar para a gente a história de um monstro chamado Tifon. Tifão, Tifeu, né? Tem várias formas aí de falar o nome dele. E esse monstro, então, ele surge justamente no momento em que Zeus parecia ter terminado tudo. Sabe quando você está naquela peleja, assim, e aí a coisa acaba, você fala, pronto, agora eu posso descansar, tá tudo resolvido? E aí vem um imenso imprevisto e coloca tudo, né, naquela roda viva de novo. É mais ou menos isso que Zeus passou com Tifon. Tifon, ele é filho de Gaia, né, que a gente sabe que gerou os primeiros deuses ali junto com Uranus, mas agora ela não gera Tifon com Urano, ela gera Tifon com o Tártaro. Gente, olha só, Uranus, Gaia e Tártaro, né? Vernan conta essa história, se você soltasse uma bigorna lá do mais alto céu, ela demoraria 9 dias para chegar na Terra, que é Gaia, e mais 9 dias para chegar no Tártaro, que é o mais profundo da Terra, aonde a gente ainda tem muita relação de caos justamente. O Tártaro é a parte caótica da Terra. Ela significa, em contraste com Uranus, né? Ela significa algo, Gaia, né? Significa algo estável, um lugar onde os animais, os seres podem existir, caminhar, ter base, né? Então Gaia é tudo isso referente a acolher, a abraçar, é a mãe terra. Só que quando essa Gaia se volta para o seu próprio centro, né, se volta para o centro da Terra, ela encontra Tártaro. E essa parte de Gaia que concebe Tifon com o Tártaro, não é essa terra-mãe, mas é a terra noturna, a terra escura, a terra da noite, dos segredos, do próprio caos representado ali dentro do Tártaro. Então é como se ela tivesse, olha, vocês aí botaram essa ordem de vocês, mas eu não gosto não. E ele até fala, né, que ela não é muito chegada a esses deuses olímpicos que vão ficando nesse etéreo iluminado, onde não tem sombra nenhuma, ela não é muito chegada neles não. E ela desce então até o mais profundo de si e concebe com esse ser caótico um filho. Esse filho então é Tifon. E Tifon é um monstro. Olha só, por quê? Porque é o obscuro da terra com o obscuro do caos. Olha só que, né, que perigo que a gente está passando aqui, né? E justamente da junção desses dois nasce, então, esse monstro chamado Tifon. Eu vou ler para vocês aqui como que o Vernan descreve esse monstro no livro. Ele fala assim, ó. Tem membros tão poderosos como os de 100 braços, braços que se ligam aos ombros com tremendo vigor, flexibilidade e força. Seus pés se apoiam firmemente no chão, são incansáveis e estão sempre em movimento. É um ser do movimento e da mobilidade. Tifon está o tempo todo se mexendo, batendo, movimentando pernas e pés. Tem 100 cabeças de serpente, sendo que cada uma das 100 cabeças de serpente possui uma língua preta, projetada para fora da boca. Cada uma delas também tem 2 olhos que dardejam uma chama que queima, uma claridade que ilumina essas cabeças serpentinas e ao mesmo tempo consome tudo aquilo que seus olhares fixam. É um monstro mesmo, né, não? Olha só que figura simpática que nasce, né? E aqui eu vou fazer um parênteses rapidinho com vocês.
para mostrar um pouco essa questão de como a gente representa as coisas. Olha só que interessante, quando a gente vai falar da representação na Grécia Antiga de Tífon, a gente tem esse vaso grego aqui, olha só ele, tá vendo Tífon? É Zeus com um raio, tá vendo ele com um raio ali, Zeus com um raio, e do outro lado tá Tífon, né? O corpo de serpente, as asas, né? Então aqui eles estão falando justamente do momento em que Zeus e Tífon estão duelando, e é a questão dos olhares, né, que a gente vai ver já já. Aí olha só essa representação. Você concorda que ela não dá tanto medo quanto a descrição que a gente leu aqui? Ela é até lightzinha, né? É quase simpática. Agora, olha só o que acontece com a representação atual. Essa daqui eu peguei, gente, é quase de um joguinho, olha só. Ah, meu Deus do céu, olha só que coisa horrorosa, né? E ela é muito mais perto da descrição que ele colocou aqui, concorda? Agora, olha só que interessante, olha a diferença dessas duas representações, não é? Olha só, essa mais moderna e essa aqui mais clássica, mais antiga. O que a gente percebe? Que a mais moderna, ela é mais realista e ela é mais impactante. Então a gente fica meio assustado com a forma. Só que o que acontece? Ela não dá muito espaço para a imaginação. Ela já vem com tudo montado. Quando a gente fala da representação inicial ali, mais simples, você olha e diz assim, nossa, mas o Tífon lá na história, ele era bem pior do que o que está aqui. Ou então você olha e não precisa ser um negócio tão terrível e horrível para você estar lutando com Zeus, né? Agora, quando a gente chega hoje, né, as representações mais modernas, elas são mais pesadas, como se a gente precisasse sentir um impacto muito forte para entender a mensagem. Como se a gente precisasse de estímulos mais densos, né? E o que demonstra uma certa insensibilidade até às vezes da gente em relação às representações. Por isso que a gente acaba tendo que usar imagens muito mais fortes e terríveis, digamos assim, para a gente entender o que Tífon representa. E se a gente for lá na Grécia Antiga, você só precisava saber que Tífon é um símbolo, e aquele símbolo, por si só, é que é terrível, não exatamente a imagem, né, mas o que ele simboliza. E o que simboliza Tífon, então, Renata? Tífon, ele é as forças profundas, a gente chama das forças quitônicas, né? Que são as forças que vêm das profundezas da Terra. Vernon coloca também essa descrição. São as forças do lado obscuro. E essas forças, elas vão testar Zeus mais uma vez. Porque o que acontece, gente? Zeus está se estabelecendo no Olimpo, né? Ele está se estabelecendo como Deus dos deuses. Então, o primeiro passo dele foi botar ordem na casa. Então, ele lutou contra os titãs, deu aquela bagunça toda que a gente viu e pá, estabilizou. Então, o que ele tem? Ele é capaz de vencer o anterior. E quando Tífon chega, ele é meio assim, mas será que ele dá conta de sustentar esse negócio mesmo? Né? Será que ele aguenta mais uma investida? E na verdade não só mais uma, né? Porque depois do Tífon, no próximo vídeo, a gente vai ver os gigantes também. Então essa ordem que Zeus estabelece, ela ainda não é a definitiva, ele precisa se consolidar ainda mais. Então vem mais uma prova, vem mais um ser. Então assim, você se mostrou melhor dos seres que estão entre Gaia e Uranus, né? Esses seres aqui você deu conta, beleza. Mas os que ficam lá nas profundezas, será que aquelas forças quitônicas primordiais, será que são ainda mais quitônicas do que os próprios titãs, o próprio caos, né? Será que você consegue, Zeus? E aí então surge Tífon para ver se ele consegue. E graças a Deus, né, ele consegue, senão a gente não tinha as outras histórias da mitologia. Olha só como é que o Vernon descreve esse embate, né? Ele põe assim: a luta de Tífon contra Zeus é a luta do monstro de centenas de olhos flamejantes contra a fulgurância do olhar divino.
Evidentemente é o olho, ai meu Deus, é o olho fulminante de Zeus que, graças à luz que projeta, vencerá essas chamas lançadas pelas 100 cabeças de serpente do monstro. Olho por olho, Zeus é o vencedor, né? E aí ele vence e depois ele vai vir com mais uma prova ainda que a gente vai ver. A observação aqui que a gente pode fazer é uma luta de olhares, né? É um poder específico. Zeus vence muito durante essas batalhas anteriores justamente com esse olhar fulminante, né? Que ele vai derrubando os seres que não conseguem se levantar por conta dos seus olhos. E agora, quando vem Tífon, né? É como se são vários raios contra um. Então é como se fosse o múltiplo, né, as forças múltiplas, porque Tífon, ele é uma mistura de muitos. Opa! Tífon é a mistura de muitos seres, né? São vários seres, ele consegue fazer som de animais, ele fala como os deuses, depois ele fala como humano. Ele não tem uma forma definida, é como se ele não tivesse um ser próprio, mas fosse uma confusão caótica mesmo, né? Então ele é quase a representação da multiplicidade, justamente, que surge desse caos que existe dentro da Terra. E como é que ele vence? Com a unidade, com um olhar penetrante. Então a multiplicidade é vencida pela unidade. E é assim que a gente vence a bagunça da nossa vida, né? Quando vem milhões de coisas de uma vez, a gente precisa de foco, de direção, direcionamento. A gente precisa unir as coisas. A gente precisa de uma mirada, né? De um olhar fulminante e com centro, né? Que consiga fazer frente a todas as diversidades, todos os problemas que surgem, né? Então esse é o nosso Tífon. Graças a Deus, Zeus venceu, e a gente vai ver os próximos, né, que vão lutar contra Zeus, que são justamente os gigantes, mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.